Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, né? Amados, que me faz fazer esse vídeo e falar para os senhores porque eu, a pessoa que vos fala, não participo da ceia do Senhor Jesus Cristo na igreja hoje. Primeiro passo que eu encontrei, vou ler aqui, está na 1 Coríntios 11, né? Quando o apóstolo Paulo ele começa a dar instruções às pessoas do que estava acontecendo. 1 Coríntios 11, do versículo 17 em diante, Paulo ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, ele diz. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha só, quem se embriague, né? No versículo 21. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, diz o apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Aí ele diz assim, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está fazendo aqui uma lembrança de Jesus Cristo, na noite em que Jesus Cristo foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Disse a quem? Ele disse aos 12 discípulos que estavam ali com ele: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, aí aqui eu quero que vou chamar a atenção dos senhores. Ele diz assim: anunciais a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz aqui no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vou deixar aqui até o 28, ok? Mas aí vamos fazer uma coisa. Primeira coisa que Paulo faz, ele está dizendo que ele não vos louva, ou seja, ele não aprova o que aqueles homens estavam fazendo após a morte de Cristo. Porque eles estavam fazendo aquilo dizendo que estava fazendo em memória de Cristo, mas já não estava. Eles estavam se embriagando dentro da igreja de Deus. Eles estavam discutindo, eles não estavam mais em união. E a gente deve lembrar que a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Mas quando estão em contendas, Deus, o Espírito Santo, não habita. E é o que temos visto hoje nas igrejas. E ele diz aqui, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
Paulo estava recriminando, estava repreendendo, estava dizendo que aquilo ali não estava valendo mais, que não estava certo. E eu quero chamar a atenção dos senhores para o versículo 26, né? 1 Coríntios 11, versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Agora eu vos pergunto, irmãos, que estão assistindo esse vídeo, Jesus Cristo, ele está morto para você ou Jesus Cristo está vivo? Porque na ilha de Patmos, Jesus aparece para João, no livro de Apocalipse, Revelação, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, eu coloquei aqui, a palavra diz que Jesus Cristo apareceu para João, já em um corpo totalmente diferente, né? Em Apocalipse 1:18, eu deixei aqui para ler isso para os senhores, porque eu acho que a igreja está esquecendo o que Jesus falou. Jesus diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo está dizendo que está vivo, que está à direita de Deus. E tem muitas pessoas que ainda estão comendo pão e tomando vinho, fazendo isso, anunciando a morte de Jesus, enquanto Jesus diz que está vivo. Como pode pastores das igrejas ainda permitir esse tipo de coisa hoje dentro das igrejas? Eu não posso anunciar mais a morte de meu Deus, do meu Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso anunciar a morte dele se ele está vivo? Como eu tenho que anunciar Jesus Cristo vivo? É o que ele disse lá em Marcos 16:15. Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, né? Isso sim era para os pastores ensinar as pessoas que vivem só sentadas na igreja, em vez de estar pregando o evangelho aí nas ruas, aos doentes, aos pecadores, né? Nos leitos de hospitais. Mas a igreja se reúne até hoje para anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo já veio, já se fez visível aos homens, mesmo naquele tempo, apareceu para muitas pessoas. Depois ele aparece aqui para João, na ilha de Patmos, já em um corpo transformado. Amados, me desculpe, eu sei que algumas pessoas não vão concordar com este vídeo, com o que eu estou dizendo, mas a Bíblia é tão clara, tão transparente. Aquilo ali, quando o apóstolo Paulo fala, né, levando eles a uma memória daquela noite que Jesus falou para os 12 discípulos que estavam com ele fazer aquilo, até que ele voltasse. Temos que lembrar que Jesus passou só 3 dias morto, mas ele ressuscitou ao 3º dia. A primeira pessoa para quem ele apareceu foi Maria Madalena, a Bíblia confirma isso. E daí em diante é vida, meu irmão. Jesus está vivo. Anunciai que Jesus Cristo vive. Pelo amor de Deus, parem de fazer coisas do passado. Tem gente que até hoje está anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo, porque você que é irmão e vive na igreja, quando se reúne com outros irmãos para comer o pão e beber o vinho, você está anunciando que Jesus Cristo morreu. Mas para mim, que sou cristão verdadeiro, eu anuncio um Jesus Cristo vivo e grito a todo mundo, a todo instante. E agora eu estou gritando através desse vídeo para a internet e para o mundo, dizendo que o meu Jesus Cristo está vivo. Por isso que eu não como pão, por isso que eu não tomo esse vinho,
Pelo amor de Deus, até quando vocês vão cometer esse tipo de erro? Até o apóstolo Paulo recrimina isso já naquele tempo, e até hoje está sendo isso. Mais de 2000 anos já se passaram e as pessoas ainda estão anunciando a morte de Jesus Cristo, quando ele mesmo diz aqui, como eu já acabei de ler em Apocalipse 1, versículo 18, ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Quero deixar por aqui este vídeo, mas vamos abrir os olhos, vamos estudar mais as escrituras, irmãos. Você que é chefe, que se diz pastor de igreja, pare de fazer isso, de o povo está cometendo erro e você está induzindo o povo a cometer erro, amado. Deus te abençoe grandemente, você que está vendo este vídeo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.